A crônica de hoje refere-se a uma pleiade de homens que colaboraram com a ciência de Heródoto. São os professores de história de várias gerações. Como vocês bem sabem, história é a ciência que reconstitui o passado cultural da humanidade. É a ciência que estuda o homem através dos tempos. E ainda mais, numa linguagem bem popular, a linguagem do conceituador da história, simples orador, que foi Cícero, que fazia com que a história fosse compreendida com a simplicidade da grande, mas bem pequena definição de história. Dizia Cícero, história é nada mais e nada menos do que a mestra da vida. Então, eu hoje escolhi esse tema para fazer uma homenagem póstuma a todos aqueles que colaboraram e ainda, depois de desaparecidos, mortos, ainda colaboram com a ciência de Heródoto, que é a história. Recordo-me eu que as grandes instituições culturais brasileiras conhecem e reconhecem os valores dos grandes historiadores pernambucanos. Aqueles que encheram as salas de aula dos colégios e das faculdades do nosso querido Recife. Irei fazer uma espécie aqui de uma galeria deles. É o professor Oswaldo Machado, do ginásio pernambucano. É o professor Jorge Caú, simples humanista, folclorista também, que ficava sempre nas calçadas da Igreja da Conceição dos Militares, na Rua Nova, conversando com ex-alunos, com amigos, com colegas de profissão, o professor Jorge de Melo Caú, grande mestre, que dentro das suas obras e das suas aulas, ele fazia muitas críticas ao que a história muitas vezes procura omitir. Ele julgou ao seu bel prazer o grande mineiro Tiradentes. Ele viu que Tiradentes era nada mais e nada menos do que um entusiasta da questão da Inconfidência Mineira. E não era aquele mito que a própria história procura traçar sobre Tiradentes. Tiradentes foi um herói, mas um herói em que deixa restrições, deixa caminhos abertos para que haja críticas os seus procedimentos. E Jorge Caú foi um historiador lúcido e que, através de suas aulas nos vários educandários de Recife, inclusive o Colégio Carneiro Leão, que foi um dos que eu estudei, e também o ginásio pernambucano, ele procurava fazer da história uma ciência que ajuda as outras.
porque ela ocupa o raciocínio do passado e vaticina as coisas do futuro. Era o professor Jorge de Melo Caú, outro grande professor de História de Pernambuco. Foi o professor Amaro Quintas, Amaro Soares Quintas, defensor da tese sobre a praieira. Homem de uma postura extraordinária na tribuna, homem que conhecia a história de Pernambuco de trás para frente, como se diz na gíria. O professor Amaro Quintas foi meu professor na Universidade Católica de Pernambuco, no curso de História, lecionando a cadeira de História Contemporânea, aonde ele se frisava bem com as suas indagações e o seu conhecimento histórico, a Revolução Francesa, a revolução de todas as revoluções que alicerçaram as democracias no universo. O professor Amaro Quintas foi um deles. O homem que ele olhava a revolução como um progresso, não revolução de fogo TV, mas uma revolução das ideias. E o professor Amaro Quintas, ele não poderia faltar nesta lista que estou apresentando aqui agora. Vi também a memória do professor Rubem Franca, professor de uma memória extraordinária, professor que conhecia profundamente a Camões, os Lusíadas de Camões. Professor que eu tive como colega já, foi meu professor e depois fomos colegas no Colégio Santa Maria de Boa Viagem. Professor Rubem Franca merece ser citado aqui nessa pequena listagem. O professor Paulo Miranda, da Universidade Federal de Pernambuco, professor que foi estudioso de história antiga e história medieval. Temos também a figura do professor Armando Souto Maior, que com sua tese, Os Quebra-Quilos, ele fez com que a estudantada, a juventude e o povo em geral compreendesse melhor a história dos quebra-quilos. E foi a tese que ele apresentou para doutorado e mestrado. E tivemos também grandes outros mestres da história aqui em Pernambuco. Tivemos a oportunidade de termos aulas maravilhosas, grandiosas, do grande historiador Potiguar Matos, matutão de pesquisa, mas homem de uma elucubração de raciocínio maravilhosa para interpretar os fatos históricos e dar muita lucidez aos conceitos dos grandes historiadores antigos. César Cantu costumava citar obras de grandes historiadores e os brasileiros foram também bem citados. Com essa pequena lista, eu tive a oportunidade de conviver novamente, através da minha memória, com esses grandes mestres, e que muitos deles foram meus professores. O professor Nilo Pereira, que com a sua história da Faculdade de Direito, ele dá uma lição de que realmente é um grande escritor da nossa história e da nossa crítica literária. Professor Nilo Pereira, autor também de grandes obras aqui em Pernambuco.
Afinal, Pernambuco foi um berço de grandes historiadores. O professor Nelson Saldanha, grande professor, em que ele escreveu uma grande obra sobre as ideias políticas do Brasil. Ele estudou aquelas ideias desde o início da nossa pátria ser independente. Ele estudou os princípios políticos, sociais, que hoje em dia fizeram do meu Brasil uma nação democrática. E esses historiadores, esses homens de grandes talentos, a maioria deles já faleceram, deram a Pernambuco um lugar ao sol, para que a juventude de hoje se espelhem nas suas elaborações de raciocínio, na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, porque é preciso sentir para poder compreender. E os historiadores pernambucanos, eles compreendiam bem os fatos históricos, porque eles sentiam a realidade de uma ciência que procura, de maneira veemente, elucidar os problemas das tradições de um povo, principalmente as tradições culturais e as tradições folclóricas. Todos esses fizeram do meu Brasil e do meu estado de Pernambuco um local onde tem grandes bibliotecas, grandes obras de grandes escritores nacionais. Pernambuco não ficou à margem. Pernambuco ficou como um estado que ainda hoje tem grandes vultos se preparando para seguir os exemplos desses citados acima. Um Amaro Quintas, repito eu, um Potiguar Matos, um Evandro Vasconcelos e tantos outros. Me lembro ainda, um muito jovem, mas já era bem preparado, o professor Roberto Navarro, radicado na cidade de Olinda. Ele conhecia aquela cidade com a palma da mão, aquela cidade histórica, aquela cidade de Duarte Coelho Pereira, aquela cidade que até o próprio nome dela dá uma homenagem muito bonita do que vem a ser aquela cidade. Com a expressão de Duarte Coelho Pereira, quando ele dizia: "Ó, linda posição para uma cidade". E aí, Olinda começou a crescer, a ser divulgada, e ainda hoje não só é um patrimônio de Pernambuco, mas um patrimônio do Brasil. E por que não dizer um patrimônio da humanidade? Porque foi ali que foi abraçada as ideias libertárias nacionais. Foi ali, por perto, onde foi dado o primeiro grito de república por Bernardo Vieira de Mello e não por Deodoro da Fonseca. São essas realidades históricas que eu queria aqui lembrar. E graças à minha síntese mnemônica, eu cheguei a essa conclusão. E só tenho a agradecer a oportunidade de esclarecer aos meus leitores que Pernambuco não é somente o Leão do Norte. Pernambuco é uma expressão da nossa cultura. Pernambuco é um estado que tem história para contar, desse pequenino Nordeste, aliás, grande geograficamente. Eu digo pequenino porque às vezes há um pouquinho de preconceito
para com a nossa região nordestina. Mas Nordeste, Sudeste, Leste, Sul, tudo isso é nada mais e nada menos do que o que nós poderíamos afirmar com toda categoria. Tudo isso é Brasil. Eu tive e tenho o orgulho de quando falo sobre as coisas do meu país, da minha nação, da minha pátria. E hoje estou prestando essa homenagem aos mestres de história que com suas pesquisas, com suas elucubrações e raciocínio, fizeram do meu Pernambuco uma viga mestra do pensamento histórico nacional. Muito obrigado.